Um tipo de integração muito comum que a gente tem quando desenvolve automações de processos é a integração com banco de dados. Então, eu estou aqui com um banco de dados de exemplo, ele tem 2 registros aqui, numa tabela chamada contatos. Esse banco poderia ser Oracle, SQL, MySQL ou qualquer banco padrão, ou até mesmo buscando isso de um Access, não importa. O fato é que a gente já criou pacotes dentro do Python RPA Studio que nos permitem, de maneira bem simples, sem precisar escrever linhas de código, fazer conexão com esses bancos e buscar, executar queries, executar transações, listar esses dados, enfim, a gente tem uma série de recursos que a gente pode fazer. Então eu criei aqui para facilitar um DSN, mas a gente poderia usar isso com a string de conexão direta do banco de dados, se não quiser criar DSN, onde eu faço essa conexão com o banco e a partir daí eu já posso executar uma query. Por exemplo, eu vou executar uma query simples aqui de select, tudo da tabela contatos, por exemplo. Quero que ele me traga todas as informações que tenho nessa tabela. E eu vou fazer um looping aqui, onde eu vou querer que ele percorra todo esse resultado que ele conseguiu buscar. E olha que interessante, muitas vezes a gente tem tabelas muito grandes. Não vai ser o caso dessa aqui, nessa nós temos 2 linhas, mas se a gente tiver uma tabela muito grande, a gente ainda tem a possibilidade de fazer paginação. Então o próprio Python RPA Studio vai recriar o código para que essa paginação possa ser realizada com o tamanho de página que a gente queira definir aqui. Então, tendo trazido aqui esses resultados, ele vai ficar num looping e eu quero que ele pegue os campos, né? Por exemplo, eu tenho lá um campo nome, ele vai pegar esse campo e vai trazer aqui para um result field, que eu vou alterar para colocar aqui o nome campo, nome do campo mesmo, para ficar mais sugestivo. E também vou mandar que ele imprima isso aqui na tela. Então, vou deixar aqui um print, onde eu vou mandar que ele imprima exatamente essa minha variável que eu criei aqui, que é a variável nome. Então, se nós olharmos aqui no código, a gente vai ver que ele mesmo já criou toda a estrutura para a gente de acesso a esse banco, de captura dessas informações. Se eu quiser que seja paginada, por exemplo, eu vou dizer que ele vai criar uma paginação com um tamanho de 100, a gente vai ver que ele já alterou todo o código aqui para que, ao invés de trazer isso diretamente, ele faça então essa paginação. Não vai ser o caso aqui porque a gente só tem 2 registros. Então vou mandar que ele execute para a gente ver. O resultado, ele trouxe 2 registros aqui, um Alex Diogo, outro João Vitor. E como a gente já adicionou alguns recursos de interface gráfica, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar. Eu quero que ele me mostre esse resultado, por exemplo, através de um message box. Então vou vir aqui e vou dizer que eu quero que ele me mostre o nome aqui no message box. Título, vou colocar aqui, o nome e ele vai mostrar aqui o nome, então ele vai mostrar isso 2 vezes para a gente, né? A primeira vez mostrando o nome é Alex Diogo, ok, o nome é João Vitor. Você vê que isso aqui é interface gráfica criada aqui no Python. Toda a estrutura a gente pode ver que ele criou aqui para a gente, sem que a gente precisasse escrever nenhuma linha de código. Então, mais um recurso interessante aí. E outras atividades também que são bastante importantes são as atividades de transações, onde a gente pode iniciar uma transação quando a gente precisa garantir que ou todo o processo seja realizado ou nada seja realizado no banco. A gente inicia com begin, tenta fazer um commit, caso não consiga, ele vai fazer um rollback e retornar o banco no estado original. Outra possibilidade que a gente tem também é de pegar esse record set e gerar isso como uma lista para que a gente, por exemplo, grave isso numa planilha Excel, por exemplo, todos os dados aí dessa tabela que a gente fez aqui, então, essa consulta. Então, muito bem. Mais um conjunto aí de atividades que a gente está liberando no
Python RPA Studio 2. Até o próximo vídeo.